TV Batuíra Portugal, para lá do amanhã. Muito boa tarde a todos. Que Jesus esteja connosco. Hoje vamos falar sobre Jesus nas nossas vidas. Peço desculpa pela voz, mas esta altura é complicada. Vai ser uma conversa um pouquinho mais curta, mas não podíamos deixar de falar, porque apesar de nós deveríamos tê-lo sempre nas nossas vidas, é nesta altura que nós estamos mais propícios a refletir, e a pensar sobre ele, sobre o nosso dia-a-dia, sobre a nossa vida, sobre o ano que passou. Então vamos começar indo a um livro, Antologia Mediúnica do Natal, de Francisco Cantos Xavier, em que Casimiro Cunha nos diz que Natal é o maior dos dons, nas celestes alegrias, que nos ensina a ser bons, com Jesus todos os dias. E é este o verdadeiro significado de Natal. E de nós conseguirmos agradecer a bênção que tivemos, e já vamos ver, da vinda de Jesus até à Terra, para nos servir de exemplo, para nós sabermos qual o melhor caminho a trilhar. E começando, indo um bocadinho ao início, neste livro, 52 lições de Catecismo Espírita, está esgotado, mas o livro é maravilhoso, é muito simples. Na 6ª lição, é a lição exatamente sobre Jesus. E porquê? Porque sempre ouvimos falar em Jesus e aprendemos sobre ele e o que ele fez em nosso benefício. Tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele ensinou, em tão pouco tempo, nós achamos para nós que é tão pouco tempo, mas foi o tempo necessário, e que ele começou a ensinar a sua doutrina, a doutrina de amor, através do seu exemplo. Elisa Rigonat diz-nos assim: ensinou, Jesus, que o nosso principal objetivo deve ser trabalhar para a conquista do reino de Deus e que a humildade e a caridade são as virtudes que nos conduzirão a esse reino. Eu sublinhado foi meu. Portanto, nós podemos ver que é trabalhar-se. Não é por acaso que o lema da casa é, efetivamente, trabalho, trabalho e mais trabalho. Porque nós precisamos de trabalhar para conseguir ter uma existência melhor, conseguir limar as nossas arestas e sair desta reencarnação melhor do que quando a ela chegamos. Tudo implica trabalho, mas é trabalho nosso. Ninguém pode fazer o caminho por nós, a não ser nós mesmos. Podemos ter ajuda, como sempre temos, mas o principal trabalho é, efetivamente, nosso. Combater os preconceitos, as rivalidades de raça, os hipócritas, os vaidosos, os orgulhosos, os avarentos, os malvados e os egoístas. Amou os bons, animou os fracos, amparou os pobres, consolou os aflitos e ensinou os pecadores a se regenerarem. Afirmou que se não perdoarmos, não poderemos ser perdoados. Disse-nos que só seremos completamente felizes quando soubermos perdoar e amar o nosso próximo. Ele vem-nos trazer o exemplo de que todos nós somos passíveis de cometer erros, nenhum de nós é perfeito e nenhum de nós fica desamparado à luz da misericórdia divina. Por mais difíceis que nós sejamos, por mais defeitos que nós ainda tenhamos, e isto serve para nós próprios, quando nós pensamos em nós próprios, mas também quando pensamos nos outros. Porque nós ainda somos muito de ser condescendentes com os nossos erros, mas somos os primeiros a apontar os erros dos outros. E Jesus veio-nos mostrar exatamente porque falava aos pecadores, e nós vemos isso no Evangelho, nós estudamos o livro dos Espíritos e do Evangelho, nós vemos isso aos poucos, que ele não deixou ninguém de fora. Quem quisesse segui-lo, poderia sim o fazer. E isso é maravilhoso, porque mostra que, como muitas vezes nós pensamos, nós não estamos esquecidos.
Nós não fomos largados aqui na Terra à nossa mercê. E de certa maneira é muito injusto nós dizermos isso, porque nós temos tantos amigos espirituais que em seu nome e em nome de Deus nos ajudam constantemente e que nós tantas vezes reclamamos por essa falta de ajuda. E é importante nós termos essa noção. Portanto, Jesus resumiu a sua doutrina em 2 mandamentos. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, e não façais aos outros aquilo que não quereis que os outros vos façam. Estes 2 mandamentos são aquilo que nós precisamos para trilhar o melhor caminho nesta nossa reencarnação e na nossa evolução. Se nós aplicarmos sempre isto, com toda a certeza que nós vamos conseguir ser espíritos melhores e enfrentar os obstáculos da melhor maneira. Ele continua, Rigonati. Como todos os grandes e generosos espíritos que vieram a este mundo para esclarecer a humanidade, Jesus também teve os seus inimigos. Foi cruelmente perseguido e condenado à morte. Antes de desencarnar, o último exemplo que nos deu foi pedir ao Pai misericordioso que perdoasse os seus perseguidores como ele os perdoava. Exatamente aquela fase, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Então, ele sabia que nós ainda éramos tão imperfeitos que nós não percebíamos aquilo que nós estávamos a fazer e ele mesmo já nos tinha, eu acho que já nem passava por perdão porque ele já não se sentia ofendido, mas pediu ao Pai para nos perdoar exatamente perante as nossas dificuldades e nós muitas vezes pedimos perdão por tudo aquilo que nós fazemos e que sabemos que fazemos mal. Mas também temos que aprender a perdoar. E isso é importante. Portanto, ele foi o espírito mais puro e luminoso que encarnou na Terra. E a prova do seu amor é tão grande que ele, com muito sacrifício, desceu até nós para pessoalmente dar o seu exemplo. Não foi com palavras, foi com gestos. E ele demorou 4.000 anos a reencarnar na Terra. Portanto, foi passo a passo, plano a plano, até chegar aqui. Portanto, isto foi tudo muito bem preparado para nos exemplificar, nos mostrar o caminho. E eu acho que a maior prova de amor nós não temos. E muitas vezes nós não sabemos o que fazer e basta ver o exemplo de Jesus, porque no fundo nós temos uma coisa que, graças a Deus, Ele nos deu, que foi a consciência. Todos nós sabemos se estamos a fazer bem ou se estamos a fazer mal. Agora, depende se nós já temos abertura suficiente para ouvir essa consciência ou não. Mas nós sabemos o que estamos a fazer. O Espírito esclarecido de Jesus guia a humanidade no caminho do progresso e da perfeição. Por isso, é só Jesus que devemos chamar Mestre. E depois, fazendo o título da nossa conversa, é Jesus nas nossas vidas. E a pergunta que se faz é se efetivamente Jesus faz parte do nosso cotidiano. Nós vimos aqui, aprendemos sobre o Evangelho, aprendemos sobre tudo aquilo que Ele nos deixou, todos os exemplos, mas efetivamente Ele faz parte do nosso cotidiano. Ele está sempre connosco. Se um irmão mais desfavorecido nos bate à porta, se alguém nos prejudica, se enfrentamos um problema, se surge uma tentação, nós encaramos estas situações à luz do Evangelho, que manda atender a procura, que manda perdoar quem nos ofende, confiar a Deus, cultivar a integridade. Isto é uma pergunta que todos nós temos de fazer a nós próprios, que é, isto tudo faz sentido aqui, mas nós estamos a fazer o esforço para fazer sentido aqui no nosso dia-a-dia? Porque não adianta vir cá ouvir e a partir do momento em que sai desta porta, seja desta porta porque estou a falar nossos espíritos, mas também pode acontecer que quem é católico sair da porta da igreja, para fora. Nós pomos em prática aquilo que nós ouvimos. Eles não querem, eles não nos dizem que nós temos de nos tornar perfeitos de um dia para o outro. Não é isso que eles pedem, até porque tudo leva tempo e tudo precisa de trabalho. E é um trabalho moroso. É por isso que eles nos pedem a boa vontade. Mas nós já temos essa boa vontade? Ou
na grande maioria das vezes, ou em algumas vezes pelo menos, já temos essa boa vontade. Porque é aí que nós vemos se tudo aquilo que nós aprendemos aqui se está a ser apreendido com o nosso coração, se nós estamos a pôr em prática. E é importante nós percebermos o que é estar com Jesus no nosso dia-a-dia. Neste livro, Mais Luz, aqui está mal, não é de Richard Simonetti, é de Francisco Cândido Xavier, com o nosso mentor Batuíra. Batuíra diz-nos assim: as mãos de Jesus guiarão as nossas mãos. E quando a tormenta estiver a rugir por fora, acendamos a flama da prece e ouviremos juntos o Senhor das nossas vidas. Calma e segurança, paciência e fé viva. Estejamos com o Divino Mestre, tanto quanto o Divino Mestre está connosco. Porque nos nossos momentos de aflição, nós temos que deixar que Jesus nos guie o nosso caminho. Que Ele pegue, como Ele diz aqui, que Ele segure as nossas mãos, que sustente a nossa caminhada e que nos diga para nós termos calma, paciência e não nos esquecemos daquele ensinamento tão profundo que é: a fé move montanhas. E muitas vezes, quando nós achamos que não há solução para os nossos problemas, nós nunca nos esqueçamos. Eu acho que foi o meu mãe que falou esta frase, que é: Deus tem caminhos onde o homem não tem estradas. Portanto, há sempre alguma solução se nós nos abrirmos o nosso coração, tendo fé em Deus e em Jesus para nos ajudar. Porque se nós nos revoltarmos, se nós estivermos sempre envoltos na nuvem do pessimismo, por mais que eles nos queiram ajudar, a mensagem não passa. Já falamos várias vezes aqui que é como sintonias diferentes. Nós não conseguimos ouvir a mensagem chegar até nós se nós estamos numa sintonia diferente daquela que ela é transmitida. Isso depende de nós mudar isto, através da fé, da confiança e principalmente do trabalho, porque o trabalho vai nos ajudar a seguir em frente. E nós temos um instrumento poderosíssimo, que se nós o usássemos mais, nós íamos com certeza conseguir evitar muitos problemas que nós próprios criamos nesta existência, que é a prece, a oração. Se nós naqueles momentos mais difíceis nós parássemos um minuto que seja e fizéssemos uma oração para pedir ajuda, com toda a certeza nós iríamos ser ajudados. Nenhuma prece que é feita com sentimento e com sinceridade fica sem ser ouvida. Indo aqui ao Evangelho de Chico Xavier, Chico diz-nos assim: Jesus não nos abandona. Ele continua connosco. Ele nos conhece pelo nome, sabe quem somos e quais são os nossos propósitos. Ele é como o sol, que alcança todas as regiões da terra. E não é por acaso que ele próprio disse que ele é a luz do mundo e quem o seguisse não andaria nas trevas. Exatamente por causa disso. Porque ela é a luz que ilumina o nosso caminho, que ainda é tão sombrio, muitas vezes. E ele continua. Neste livro, Lições de Chico Xavier, de A a Z, dele é a luz que ilumina, dele é a face que consola, dele é a mensagem que pacifica, dele é a força que movimenta, dele é a bênção que renova, dele é o caminho que conduz, dele é a verdade que liberta, dele é a vida que triunfa. Então, todos nós ainda estamos muito distantes de Jesus, apesar de Ele não estar distante de nós. Muitas vezes nós ouvimos e temos relatos daqueles que já fizeram a passagem para a outra vida, em que fala-se que eles são ajudados em nome de Jesus e que eles dizem: mas eu nunca me lembrei de Jesus em toda a minha existência. Graças a Deus, isso não significa que Ele se esqueça de nós. Porque ai de nós se Ele não se lembrasse de nós. Porque mesmo não tendo Jesus nas nossas vidas, mesmo não fazendo ainda tudo aquilo que nós aprendemos e que Ele nos ensinou,
nós temos sempre as bênçãos necessárias prontas a nos envolverem. Às vezes conseguimos, às vezes não conseguimos, mas a maior misericórdia divina, a maior prova que nós temos é o facto de termos um amigo espiritual que nos acompanha desde antes da nossa reencarnação até depois de nós passarmos para lá. Um responsável por nos ajudar. Claro que há outros, como é óbvio. Muitas vezes têm um trabalho muito dificultado. E acho que também isso é um exercício muito importante que nós fazemos. Agora que estamos em altura de reflexões, que é: será que eu estou a dar muito trabalho ao meu amigo espiritual? Será que eu estou a ignorar todas as indicações que ele dá? Ou será que eu consigo, de certa maneira, no meu coração, receber essas ajudas que estão sempre postas para nós recebermos? Muitas vezes não adianta, e Jesus disse isso: ajuda-te que o céu te ajudará. Eles não conseguem fazer mais se nós não permitirmos. Existe uma lei que é uma lei divina, que é a lei do livre-arbítrio. Por mais que eles queiram, e como sofrem, se nós virarmos as costas, eles não podem fazer mais do que isso, a não ser esperar-nos. Muito pacientes eles são. Portanto, também é algo que nós devemos refletir, que é: não adianta nós reclamarmos da vida, não adianta nós reclamarmos do dia-a-dia, se nós não nos predispomos a receber essa ajuda. É exatamente como ir àquela sala de passe, quando é o passe é normal, em que muitos de nós entram na sala de passe e recebem zero daquilo que têm para receber. Porquê? Não estão sintonizados. Ou estão a pensar no que é que vão fazer de jantar, ou estão a pensar nos problemas lá de fora. E por mais que eles queiram, nós somos como um vaso ao contrário. Então, nós dispersamos tudo aquilo que nós recebemos. Então, sim, o trabalho é nosso. Eles ajudam, claro que sim. Mas temos que nos ajudar em primeiro lugar nós. Eu estou aqui a contar o tempo por causa das crianças. Este livro, Nossos Momentos de Chico Xavier, eu trouxe hoje. É um livro muito interessante. E porquê que ele é tão interessante? E para mim ainda é mais interessante. Há uns anos atrás, em 2020, minha avó, que era a fundadora da casa, a Dona Aldina, e que já desencarnou, ela disse durante cerca de um mês, ela dizia assim: eu tenho um livro lá para ti que é para tu levares para casa. Porque ela indicava muitos livros para fazer palestras. E ela: tem um livro lá para ti. Eu disse: está bem, quando eu puder, eu vou buscar. Nunca podia. Até que houve uma vez, meu marido veio cá e ela mandou por ele. E o livro lá ficou, em cima da mesa, durante mais algum tempo. E eu tenho muito a mania, aprendi com eles, de, quando vou fazer palestras ou quando vou preparar as palestras, eu primeiro pego nos livros. Vou ver o índice e tudo mais. Este livro estava lá em cima. E o livro tinha uma dedicatória da tia Gorina Cunha. Vocês já devem ter, ela tem livros Cidade no Além e outros livros. Ela era sobrinha de Eurípides Barçanufo, era de Sacramento, e ela fez um trabalho muito bonito. E ela e os meus avós sempre, também por causa de Chico, porque eles estiveram no Brasil, daí esta casa, se vierem quinta ao próximo sábado vão saber mais. E ela às vezes mandava cartas, mandava livros dedicados. Pronto. E eu abri o livro, como sempre faço. Achei muito gira a dedicatória. E eu, ao descer, vejo aquilo a dizer assim: ver página 93. E ver página 93. O que é que eu fiz? Fui ver a página 93, não é? O que era a página 93? Falava sobre o telegrama para Jesus. A história, isto é este autor a contar, este telegrama para Jesus, eu só vou trazer um trechinho, porque é ele a contar uma situação que se passou com ele e com o filho, e com Chico, mas eu vou trazer o importante para hoje, que é Chico a dizer para Osvaldo: eu vou contar uma historinha que aconteceu comigo.
Vocês sabem, eu vou sempre para os trabalhos e quando retorno estou sempre um pouquinho mais pesado. Cerca de 1 quilo, 1,5 qug em pouco, porque estou sempre de paletó, como no Brasil, que é fato, e todas as pessoas que me procuram levam as suas cartinhas, os seus pedidos e eu os coloco no bolso, não posso jogar fora esses pedidos. Portanto, o Chico ia para os trabalhos, o papel é leve, não é? Portanto, se vocês imaginam, para ser 1 quilo, 1,5 kg, era muita carta e muito pedido. E ele trazia para casa. Quando chego em casa, eu coloco todos eles sobre esta mesa e passo os meus telegramas para Jesus, passando os pedidos dos meus amigos. Faço as minhas preces e envio esses telegramas para Jesus. Chico então nos contou o seguinte facto, diz o Osvaldo. Dr. Eurípides, nosso querido médico e amigo, me falou sobre um remédio que eu deveria experimentar, pois iria me fortalecer bastante. Eu queria muito tomar esse remédio, diz Chico. Mandei procurar em Uberaba, mas não encontrei. Pedi aos amigos de Belo Horizonte, do Rio de Janeiro, de São Paulo, e ninguém conseguiu encontrar o remédio. Eu, aqui mesmo nesta mesa, com muita vontade de experimentar o remédio, lembrei que este é o local onde eu passo constantemente os telegramas dos meus amigos, das mães que me pedem algo, e eu sempre direciono esses telegramas a Jesus, com as súplicas das nossas amigas e das nossas irmãs e dos nossos irmãos. Aqui mesmo sentado, eu falei. Porque eu não vou passar também um telegrama para Jesus? Então eu vou passar o meu telegrama para Jesus pedindo o meu remédio. E eu comecei mais ou menos assim. Meu querido Mestre Jesus, isto tudo escrito. Sei que não mereço, mas nesta mesa e neste mesmo local onde passo os telegramas dos meus amigos, aqui estou passando o meu telegrama também. É que eu gostaria muito de experimentar este remédio. Já pedi em Uberaba, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e quem sabe algum amigo generoso possa encontrar esse remédio e me enviar. Mestre querido, me perdoe por tal súplica, mas aqui neste mesmo local eu tenho pedido pelos meus amigos. Agora estou fazendo o meu pedido. O que é que ele fez? Pediu a Dinora, que era a senhora que o acompanhava na casa, para não mexer nos papéis das rogativas sobre a mesa, pois ele também estava a passar o seu telegrama. Passados 5 ou 6 dias, chegou uma caixinha e o remédio estava lá dentro. Procurou pelo remetente e, surpreendido, dizia para consigo: Meu Deus, o remédio está aqui. Esse amigo me mandou e não deixou o seu endereço. Como eu posso agradecer-lhe? Olhando a caixinha, ele a viu, estava carimbada pelo correio, vinha do sul do país. Preocupou-se. Quem é que teria enviado o remédio? Tinha muitos amigos no sul do país. E Manuel apareceu e ao seu lado perguntou: Chico, o que é que está a acontecer? Por que tanta preocupação? Eu passei um telegrama para Jesus aqui nesta mesa, pedindo a Jesus o meu remédio. O remédio veio e eu não consigo agradecer a esse amigo, porque não tem o nome do remetente. E Manuel o indaga: A quem é que você pediu o remédio? Eu pedi para Jesus, respondeu. Pois agradeça a Jesus. Foi o nosso mestre que mandou que procurássemos e providenciássemos esse remédio para você. Agora você tem o remédio, foi atendido por Jesus. Agradeça a Jesus, Chico. É dessa maneira que você tem que fazer. Por que é que eu trouxe isto? Desculpem. Quando eu vi esta lição, como todos nós, que temos os nossos momentos bons, os nossos momentos maus, eu estava a passar por um momento menos bom. Como dizem os irmãozinhos, tem que ser tudo menos bom, como se diz. Não podemos falar negativo. O que é que eu fiz? Parei o que estava a fazer, porque depois de uma... Nada acontece por acaso, e nós aprendemos isso na doutrina espírita. A primeira coisa que eu fiz foi: eu vou fazer um telegrama para Jesus. Agora a minha questão é: como é que eu mando o telegrama para Jesus? Então o que é que eu fiz?
escrevi o meu pedido, abri o Evangelho, fiz uma prece e coloquei dentro do Evangelho. Um mês depois, pela altura de Natal, um dia a seguir ao Natal, o meu pedido foi atendido. E eu descobri que estava novamente grávida da Francisca. Portanto, depois disso, eu indico o telegrama para Jesus, para toda a gente. Porquê que é tão importante? Eles sabem o que nós precisamos. Mas nós precisamos de aprender a pedir. É como Jesus disse, pedi e obtereis. E o escrever torna tudo muito mais... Porque nós, quando fazemos uma oração, muitas vezes nós nos dispersamos. E o escrever, nós estamos muito focados naquilo que nós pedimos. Sempre tendo atenção que, se for do vosso, ou se for vontade de Deus, que seja feita. Se não, porque eu também já fiz pedidos, depois disso já fiz alguns. Já fiz pedidos que não foram atendidos. E mais tarde eu percebi o porquê deles não terem sido atendidos. Portanto, tudo o que vem ao nosso encontro é sempre aquilo que nós precisamos. Mas é importante nós fazermos isso. Ainda é importante nós fazermos isso. E, claramente, eu passei isto para várias pessoas, não é? E depois de passar isto, houve muita gente... A minha mãe, então, para as filhas... É mais um instrumento que nós temos. Nós temos tantos instrumentos para pedir ajuda, quando nós tantas vezes precisamos. Nós não somos menos merecedores de pedir ajuda. Ele está pronto a nos ajudar. Mas nós precisamos despir o nosso orgulho para poder pedir ajuda. Porque é muito fácil ajudar o outro. Porque isso nos coloca, de certa maneira... porque nós ainda somos assim, numa posição, a nosso ver, de superioridade. Pedir ajuda é exatamente o contrário. Coloca-nos numa posição de inferioridade. Então, muitas vezes, por causa do nosso orgulho, nós não pedimos ajuda. E o mesmo acontece com Deus. Ninguém nos conhece melhor do que Deus e Jesus. Então, nós temos que começar a pedir mais ajuda. E eu acho que vou fazer isto agora, porque nós já estamos dentro da hora, enquanto eu peço à Cátia para ir buscar as crianças lá em cima, que ela está-me a ouvir. Eu pensei assim, eu quero levar isto, este telegrama para Jesus. E nós aprendemos que muitas vezes a ajuda vem de onde nós menos esperamos. E que... nós podemos ser instrumento de Deus para ajudar o nosso próximo, tal como o nosso próximo pode ser instrumento de Deus para nos ajudar. E eu pensei assim, seria tão bom receber um telegrama de Jesus, não era? E eu acho que nesta altura de Natal, todos nós deveríamos receber um telegrama de Jesus. Portanto, o que eu vos vou dizer é para verem debaixo das vossas cadeiras. O vosso telegrama de Jesus está aí. Podem ver. Está com fita cola. Em baixo. Uns estão com mais, outros estão com menos. Tem. Eu depois já dou. Isto foram mensagens tiradas do Evangelho, mensagens tiradas do livro Bem Vivendo, de António Baduy Filho e André Luís. Foram colocadas completamente ao acaso, e nós sabemos que o acaso não existe. Portanto, nós temos a certeza que cada mensagem foi direcionada exatamente para a pessoa que ali se sentou. Portanto, indo para o final, não nos esqueçamos, eu vou-vos deixar com isto, antes das crianças virem, esta mensagem que nos diz assim:
Mestre amado, agradecemos em teu Natal de alegria, a paz que nos anuncia a vida superior. Por nossa esperança em festa, pelo pão, pelo agasalho, pelo suor do trabalho, louvado seja, Senhor. Envoltos na luz da prece, louvamos-te os dons supremos, nas flores que te trazemos, cantando de gratidão. Felizes e reverentes, rogamos-te, doce amigo, a bênção de estar contigo no templo do coração. E podem entrar as nossas crianças. TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã.